Começamos nosso capítulo na prisão. Os policiais aguardavam ansiosamente pela chegada de Nêmesis, e em 10 minutos ele estaria lá. E os policiais pareciam bem nervosos em saber que o receberiam. A cena corta para a estrada, e lá estava nosso vilão sendo levado no camburão da polícia. E lá dentro, um dos policiais questiona por que ninguém tirou a máscara dele ainda. O outro respondia, é uma armadilha. Os especialistas disseram que a máscara dele está ligada à sua cabeça com explosivos minúsculos. Este mesmo policial, então, direciona uma pergunta para o nosso vilão. Eu acho que devemos te manter vivo, até descobrirmos onde está o presidente, hã? Mas, depois disso, as apostas serão encerradas, seu miserável. E Nêmesis responde que sim. E no noticiário, a fofoca rolava solta. A primeira notícia mostrava o primeiro-ministro japonês, que foi o primeiro a oferecer os parabéns pela captura de Nêmesis. E claro, todos os créditos eram dados a Blake Morrow. Em seguida, mostrava o seu tio, Howard Anderson, que emitiu uma videomensagem parabenizando Blake Morrow e sua equipe, e também ao Ministério da Defesa Nacional em Washington, D.C. E ali também mostrava a família de Blake Morrow, que saía de seus esconderijos aliviados, sabendo que poderiam voltar para casa tranquilos. E algum tempo depois, nosso malvado favorito finalmente chega à prisão. E ele dizia, é tudo culpa dele mesmo, seu brilhante chefe de polícia. E nada disso teria acontecido se ele não tivesse dado fim às excentricidades do meu pai. E ele continuava, agora Washington vai queimar, e o presidente vai morrer. Vocês realmente acham que essas correntes vão me deter? Vocês realmente acham que vão acariciar suas esposas essa noite, rapazes? E o policial ao seu lado mandava ele se calar. A cena corta e nos mostrava Blake Morrow em uma audiência, e ele dizia publicamente, senhoras e senhores, eu gostaria de confirmar a prisão de Matthew Anderson, conhecido também como Nêmesis, e me sinto confiante de que estamos apenas a algumas horas de recuperar o presidente também. É verdade que seus principais homens ainda estão à solta, mas com nossas fontes podemos afirmar que eles não estão oferecendo perigo público. Mas é claro que Nêmesis tinha um plano para isso. E um de seus homens já conseguia se infiltrar na prisão, mais especificamente na área do painel de controle. E Nêmesis estava prestes a ser executado na cadeira elétrica. E aí ele dava o sinal, luzes por favor, Johnny. As luzes se apagam e a putaria começa. Luzes de novo, Johnny. As luzes eram acesas novamente e todos os policiais foram eliminados. Depois disso, ele pedia para seu capango libertá-lo, mas primeiro ele pergunta, com tantos guardas se movendo na sua direção, chefe, você quer que eu também solte os prisioneiros? E quando ele era libertado, ele responde, não, ainda não. Primeiramente, eu quero mostrar a eles o que posso fazer. E o seu capango fica tipo, o quê? Então quer dizer que você pode lutar com uma tropa de choque sozinho? Ele corre para cima dos policiais, praticamente respondendo que sim. Após essa carnificina, ele dizia, certo, agora sim você pode libertar os prisioneiros. Os prisioneiros eram todos libertos, e aí é que começa o rebuliço de verdade. Ele saía pela porta da frente, ao lado de seu capanga. Ele dizia, todos os carros de fuga estão com as chaves de ignição. E seu capanga questiona, qual deles são os carros de fuga? E Nêmesis responde, qualquer um que se quiser. Eu os avisei para não me prenderem, e eu disse que isso iria acontecer, mas eles me escutaram? Mais tarde naquele dia, através da televisão, Blake Morrow ficou sabendo que a prisão havia explodido, e Sargento Lee dizia, é um Nêmesis, ele escapou e libertou todos os prisioneiros. 2.050 homens diferentes estão à solta, e eles precisavam isolar a cidade agora. Logo então, desesperado, ele ordenava, ligue para a PEG, eu quero minha família de volta para a proteção de custódia. Sargento Lee diz que já fizeram isso, e para piorar, ele respondia, seus filhos desapareceram. A cena corta, estamos no quartel de polícia. Blake abraça sua esposa, e ela assume que ele se deixou ser preso apenas para que pudesse sumir com as crianças. Após esse abraço aconchegante, ele pede para o Sargento Lee tocar a mensagem novamente. Ele fazia isso e a mensagem dizia, olá, bonitão. Imaginando por que seus filhos não apareceram para o jantar, foi porque os meus garotos os pegaram hoje à tarde na escola. Apenas faça o que eu disser e eles serão devolvidos ilesos.
Desobedeça e eles irão para casa em garrafas. Eu quero ouvir os 3 grandes segredos da sua família quando eu ligar hoje à noite. Se você não sabe do que eu estou falando, tenho certeza que a sua esposa sabe. E um dos policiais ali dentro dizia: isso é o fim, rapazes. Desliguem. O clima ficava meio tenso e Sargento Lee diz: então... Sua esposa chorava e Blake Malron pedia um momento a sós com ela. E numa situação dessas, o chifre é o menos pior aí. 1 hora depois... E olha quem ligava, ele mesmo, o nosso malvado favorito. Ele dizia: boa noite, chefe Malron, como tem passado? E já sem paciência ele dizia: chega de papo furado, Nemesis. Só me dê uma garantia que minhas crianças estão bem. No entanto, nosso vilão dizia: você terá sua garantia quando as vir em pessoas. Agora, aqueles 3 grandes segredos, se você não se importa, claro. Começando com as indiscrições de Peggy. E aí, se contou tudo pra ele, Peggy? Porque eu tenho todos os fatos bem aqui na minha frente. Mas ela não colaborava com o nosso vilão e Blake Malron tomava a frente. O primeiro segredo é que Peggy e meu antigo parceiro, Mitch, tiveram um caso de 1 ano e meio, logo após nos casarmos. Ah, eu sabia que ele era corno! Ela pensou em me largar, mas Mitch acabou com tudo e agora está com sua esposa atual, Iris. Ele começa a fazer perguntas: e por que você acha que ela começou esse relacionamento? Não, virou o programa do João Kleber agora. E o Blake Malron responde: ah, eu era um marido ausente e minha performance sexual era ruim. Então ele era o famoso geme fino, soca fofo e bate fraco. E o Nemesis praticamente dizia, né? É foda, né, mano? Agora fala o segredo 2 aí. E com muito desgosto, ele falava: meu filho é homossexual. E por que você acha que ele escondeu isso de você? Ele achou que você se sentiria enjoado? Ele achou que eu o odiaria. Mas eu o amo demais para odiá-lo. Eu o amo mais que tudo nesse mundo. E o Nemesis questiona: e por que ele contou só pra sua mãe? Eu tô começando a achar que você troca seu trabalho por aqueles que você ama, chefe. Você consegue ver como nada disso se encaixa no segredo número 3? Você tá me ouvindo, super policial? Blake Malron responde que sim. O terceiro segredo é que minha filha engravidou e fez um aborto sem me contar. E Nemesis pergunta: agora, por que você acha que ela faria algo assim? Porque ela queria ir pra faculdade e ela sabe que eu desaprovaria. É, você tá certo. Mas você é católico, não é? Você não está um pouco feliz pelo ponto de vista de sua carreira? Uma mãe adolescente que teria destruído todas as suas aspirações de Ministério de Defesa Nacional. Melhor acabar com a vida de um bebê do que as perspectivas de sua carreira, estou certo? Blake gritava: cala a boca! E Nemesis continuava: desculpa, chefe, eu só estou tentando fazer você falar antes da minha grande manobra com o presidente. Você manteve sua barganha até o final. É justo que eu mantenha a minha? Seus filhos estão num caminhão do lado de fora, completamente ilesos, como prometido. Logo depois disso, seus filhos eram resgatados em segurança, assim como ele prometeu. Mas estamos falando do Nemesis, meu amigo. Vocês acham mesmo que eles iriam voltar 100% ilesos? E no noticiário era dito que a filha de Blake Malron estava grávida do próprio irmão. Que detalhe, é gay. A cena corta para o hospital e Blake Malron conversava com o médico perguntando se era verdade. O médico responde: sem dúvida. Pelo lado bom, ele a fertilizou sob o uso de anestésicos. Mas ele também adicionou algo que nenhum de nós nunca vimos antes. Ele condenou o útero da sua filha a um colapso completo. Se tentarmos parar o processo, ela nunca mais poderá ter filhos. Isso se fizéssemos um aborto. Mas isso é decisão de vocês. E sua esposa falava: ah, foda-se, Blake. E naquele desespero, sua esposa despirocava. Não, foda-se você e seu trabalho estúpido. Olha o que você fez com a nossa pequena família. Não, o Blake que é o errado aqui. Ele é o vilão. O Nemesis não tem nada a ver com isso. Ela sai de lá falando que tudo aquilo era culpa dele, que ele é um egoísta, que ele é um porco e tudo mais, que ela odeia ele, e é isso aí. Blake Malron, obviamente, fica muito desolado e cheio de ódio, ele ordena: traga o Kirby, eu quero saber o que ele conseguiu para nós. A cena corta e a cena mostra o nosso Blake Malron finalmente com esse tal de Kirby. E o mesmo dizia: você sabe que eu só estive envolvido em 3 roubos, né? Ele usou os favoritos dele em todas as grandes missões, todas as vezes. E Blake Malron dizia: não, relaxa aí, ninguém tá te julgando não. Você é o melhor homem disfarçado que eu já conheci. E você só fez o que tinha que fazer. Agora me diga, quais são seus nomes e endereços?
Kirby responde, tá tudo nos arquivos, chefe. Tudo o que você precisa para derrubá-los. Blake pergunta se Nemesis está incluído, com ele afirmando positivamente. Sargento Lee olhava os arquivos muito impressionado, e lá no fundo, Blake Morrow dizia, na verdade ele tem sido meu principal suspeito desde o início. Agora, se puderem me desculpar pela linguagem vulgar, vamos botar pra fuder. A cena corta e estamos em um helicóptero em Washington DC, e alguém lá dentro questiona como diabos ele consegue fingir ser seu próprio tio. Howard Anderson deve ter 80 anos. Blake Morrow respondia, sargento, eles fizeram Brad Pitt parecer velho. Tudo é possível se você tiver grana. E Sargento Lee continuava, bem, o outro ser humano é um puta esconderijo. Quanto tempo você acha que Nemesis tem fingindo ser ele? Meses? Anos? Blake Morrow responde, impossível de dizer. Tudo o que sei é que jogava baccarat com Howard toda terça-noite. Eu poderia estar sentado em frente à nossa criatura. No entanto, Sargento Lee dizia, mas veja quem está rindo por último, chefe. De repente, aquela cartinha nojenta não parece tão assustadora, né? E o dia 12 de março finalmente havia chegado, acompanhada de uma mensagem de Nemesis, que falava que à meia-noite daquele dia iria acontecer algo. Ele é o homem mais perigoso do mundo. Ele não dá valor a nada. E finalmente, na mansão dos Anderson, nossos soldados finalmente chegam, e um dos soldados detectava um corpo quente na suíte e que parecia estar dormindo, e que ninguém mais estava no prédio. Eles especulavam que era Howard, e se haveria possibilidade de Nemesis levar de Vasco o seu próprio tio. Um dos soldados dizia, o miserável é um gênio! Porém, Blake Morrow dizia, não tão esperto para impedir que colocássemos um rato em sua equipe. E seu soldado confirma que todas as saídas estão fechadas e que o que eles estavam esperando era apenas a sua ordem. E as habilidades de espionagem de Kirby eram muito bem elogiadas. O cara conseguiu a proeza de se infiltrar na equipe do homem mais perigoso do mundo e saiu ileso. O cara é foda. Mas então, dito e feito, a ordem era dada e seus homens invadiam a mansão. No entanto, quando eles chegavam no andar de cima, era uma armadilha, meus amigos! Oh, Blake, você é mesmo bem ingênuo para um homem tão culto. A cena corta e nos mostrava Blake Morrow numa espécie de sala vazia. E ele o confronta dizendo, passando por meu tio todo esse tempo? Deitado na cama esperando você me matar? Eu sabia do seu rato desde o início. Todos aqueles fatos que ele te passou vieram de mim. E o Blake Morrow ficava, que? Mas como você poderia saber? E ao seu lado, alguém dizia, porque o mestre tem um rato próprio, chefe. Plot twist, meus amigos! Sargento Lee era um traidor esse tempo inteiro. Ele revela que o vigiou por anos por uma oferta de 10 milhões de dólares. E isso é muito dinheiro. E que é por isso que Nemesis sempre estava um passo à frente. E que sempre quando ele quer matar um policial, ele reúne todas as suas informações anos antes. E Blake Morrow questiona, mas eu pensei que era a mim que você queria. Essa não é a vingança pela morte dos seus pais? E Nemesis pergunta, que pais? O quão presunçoso você pode ser? Você realmente acha que um homem devotaria sua vida inteira apenas para ficar quente com você? Você é assim tão egomaníaco? E Blake Morrow ficava confuso com toda aquela situação. Eu não sou o Matthew Anderson. O verdadeiro morreu num prostíbulo indiano depois de esbanjar sua herança. Tudo isso foi só um artifício. É mentira! É tudo uma farsa! O Blake Morrow ficava, o quê? E o nosso vilão continuava. A arrogância é a queda de todo grande homem, Sargento Lee. É como eu tenho abatido todos os meus muito oponentes pelo mundo. E claro, Blake Morrow não é a exceção. Sabe, foi divertido brincar de filhinho cheio de vingança. Eu tô planejando algo diferente para Roma esse ano. O meu alvo lá é mais social e provinciano. E Sargento Lee dizia para seu chefe, entre aspas, enquanto isso, eu estarei na Costa Rica me bronzeando com meus milhões de dólares. Você sabe que os capangas dele se aposentam depois de todo o trabalho, né? Otário é quem acredita que o Nemesis é um homem de palavra. Depois disso, Blake Morrow questiona, então é isso que você faz? Você viaja ao mundo trazendo miséria para as pessoas, procurando pela esperança que possa jogá-la na lama? É só isso que você faz? Trazer dor e sofrimento ao mundo? E Nemesis responde, por aí. Porra, quem diabos é você?
Ah, eu sou rico e entediado. O que mais você quer saber? E ao estalar os dedos, as cortinas se abriam e lá estava a esposa de Blake Morrow e o presidente. E claro, ambos estavam com um colete repleto de bombas. Blake Morrow questiona onde eles estavam e o vilão explicava. Sério, eu preciso responder? Quantas casas tem um escritório em formato oval? Só não espere nenhum resgate no último minuto da segurança presidencial. Eu usei gás em toda a equipe e em qualquer um que esteja perto do terreno. Somos apenas nós 4, matando tempo até o prazo da meia-noite. E Peggy explicava, ele disse que nós temos que nos matar. Foi por isso que ele colocou bombas em nossos peitos. Porém, Nemesis corrigia. Na verdade, eu disse que a única maneira de sair daqui é explodindo a outra pessoa, mas infelizmente ambos foram muito educados e se recusaram a ceder. Mas é aí que você entra, Blake. Ele jogava um controle para Blake e continuava. Você precisa escolher entre o presidente e a sua amada esposa. Você tem 30 segundos para escolher. Ele aponta sua arma para Blake e dizia, qual é? Não é a primeira vez que você tem que escolher entre o trabalho e a família. A situação ficava ainda mais tensa e ele só tinha 20 segundos. E Blake Morrow o confronta, e se eu recusar? E o vilão responde, então ambos morrem. Pelo menos dessa vez você vai estar salvando um deles. 10 segundos, 5 segundos... Porém, quando a contagem chegava em 4, o presidente falava, se pula. E o presidente confronta o Nemesis de frente. Eu cansei dessa merda. Você me sequestra, mata meus amigos, aterroriza a cidade inteira. Ele levanta o dedo pro Nemesis e continuava. E você acha que eu vou ficar aqui simplesmente de pé? Eu comi desgraçados como você no café da manhã no Vietnã. E Nemesis dizia, eu não tenho certeza absoluta de onde isso vai dar. Você tem alguma habilidade de Kung Fu que eu não conheça? O presidente não tinha medo de ser ameaçado e ainda dizia, vai lá, aperta o botão se você for homem. Nemesis explicava como é que é. E finalmente, um combate entre eles se inicia. Ele pegava uma arma do chão e dizia, isso é por todas as pessoas que você machucou, por tudo que você fez à minha família. De repente, um helicóptero chegava e alguém ali dizia, derrubem eles, eu quero um serviço limpo. E todo ferrado no chão, ele dizia, Deus, isso não tem preço, não tem. Eu sou muito rico pra falhar, você não entende? Pessoas como eu nunca perdem. A carta disse meia-noite, e meia-noite será, seu velho. Eu matei homens melhores que você, sabia? E então acontecia o confronto final. E quando eles caíam ao mesmo tempo, alguns homens apareciam do nada. E quando os soldados se aproximavam, um deles diziam, sejam cuidados, rapazes, esse merda ainda pode estar blefando. Um dos soldados cutucava ele e dizia, caramba, se ele tá fingindo, então ele é muito bom, hein? Em seguida, Peggy era resgatada e apesar dos ferimentos, Blake Morrow ainda estava respirando. E depois de todo esse insano confronto, a cena corta para o hospital universitário de Georgetown. Blake Morrow estava em coma e em estado crítico, e os médicos estavam fazendo tudo o que eles podiam. E sua família estava lá, muito preocupada. De repente, os batimentos cardíacos de Blake Morrow começavam a se diminuir, e os médicos tinham que ser rápidos para não perdê-lo. 1, 2, 3... E graças a Deus, eles conseguiam. Seus batimentos cardíacos voltaram ao normal e ele estava começando a se estabilizar. E no nosso epílogo, alguém narrava, querido chefe Morrow, antes de tudo, quero te parabenizar pelo seu sucesso contra um oponente formidável. Você obteve sucesso onde outros grandes falharam e merece todas as honras da mídia. Eu também me impressionei em ver que você deu espaço e permitiu que seu rival tomasse seu lugar como secretário de defesa interna. Isso era uma ambição sua e demonstrou tremendo caráter ao colocar sua família antes das suas aspirações. Eu também sou um homem de família e religioso como você, e também fiquei satisfeito em ver sua filha carregando aqueles trigêmeos e depois a adoção deles por você e sua esposa. Essas férias realmente são necessárias. E eu realmente quero ver vocês todos passando o tempo juntos.
Eu também gostaria de assegurar que você e sua família estarão a salvos de todos e qualquer um dos seus futuros clientes. Você derrotou Nêmesis de forma completamente definitiva. E seria imoral você ser marcado como alvo novamente quando os supervilões do próximo ano forem revelados ao mundo. Eu comando um negócio, entende? Onde os ricos e entediados podem saborear uma aventura, mesmo que por algumas curtas semanas a cada ano. Nós nos focamos principalmente na orla do Pacífico, mas nossos serviços estão se expandindo para o oeste saborosamente e minha lista de clientes está crescendo saudavelmente, mesmo com a crise financeira atual. Talvez seja o zeitgeist com a Hollywood moderna, mas todos eles querem ser supervilões e meus artistas e engenheiros estão trabalhando noites e dias para fazer os sonhos deles realidade. E quando Blake terminava de ler a carta, sua esposa perguntava qual era o problema. Ele respondia meio confuso, eu não tenho certeza, eu preciso de um instante para processar tudo isso. Em seguida, o garçom chegava com seu pedido e dizia: Seu 1907 Heldelec, senhor, com os cumprimentos do cavalheiro que te deixou esta carta. É o vinho mais caro do mundo. Presumo que queira prová-lo agora, estou certo? E ele pergunta, ah é? Ele tá aqui? Ele está hospedado no resort? E o garçom respondia, na verdade, esse é o detalhe particular, Sr. Morrow. O cartão e o vinho estavam aqui desde que eu comecei com as instruções bem específicas. E o garçom dizia por último, ele os entregou 10 anos atrás. E assim não mostrava um homem em meio ao pôr do sol tomando seu vinho. E assim acabava a nossa história.